E aí, tudo bem? Hoje eu quero contar da minha história que pedagogia não é apenas um diploma. Professor tem muitas licenciaturas. Eu sou licenciado em Educação Física. A minha licenciatura é plena, porque eu formei numa época que não era separado. Hoje existe o curso de Educação Física de licenciatura e de bacharel. E professor hoje, qualquer expert está querendo dar aula falando que é professor. Quando eu dava aula, eu era árbitro de futebol de salão, campo, e aí basquete, todo mundo chamava o juiz de professor. E aí, professor, professor? O cara não precisa ter formação nenhuma, todo mundo chama de professor. Então, o diploma, muitas vezes, ele é apenas a inscrição que você tem para prestar um concurso, processo seletivo e entrar na escola. E eu tive o chamado para mim fazer o curso de pedagogia. Engraçado que quando eu fui fazer educação física, meu pai falou que eu tinha que prestar em outra faculdade. E aí, só para agradar ele, eu prestei e na época eu escolhi pedagogia, mas fiz educação física. E aí apareceu para mim um convite para fazer e aí eu fui, né? Então muitas vezes a gente pensa que professor de educação física só faz psicomotricidade, futebol na escola e pedagogia para professor de português, de matemática. E eu não fui fazer. Eu já gostava de leis e assim, eu já estava no sindicato, então foi muito bom eu trabalhar com leis. Mas assim, para você pegar a pedagogia e levar para a sala de aula, muda o contexto, porque o professor de educação física, ele quer ali, a sua aulinha tá ali, e aí mudou o jeito. E aí você perde aquela segurança que você tem porque você quer trabalhar algo novo. E a minha sorte é que eu tive grandes diretoras de escola, professores. O curso que eu fiz foi muito interessante, que foi online, um ensino de ponta, mudou. Então aquele aluno que tinha dificuldade lá atrás, eu cheguei a ser um aluno de destaque na faculdade, fazendo um curso à distância. Por quê? Eu já tinha um gosto de estar ali, de estudar. Mas quando você chega na sala de aula é diferente, porque o seu aluno não sabe que você está estudando, não sabe que você está vendo algo novo. Ele quer a mesma aula dele, o jeito que está acostumado ali. Então você tem que enfrentar. E as pessoas ao seu lado, elas ficam torcendo para você errar. Porque se você muda o seu jeito, acaba forçando os outros também a pensar diferente. Então, quando você estuda algo novo, é complicado. Você tem muitas pessoas que te ajudam, que já dá força, mas também tem as pessoas que te colocam para baixo. E você tem que colocar o que você está fazendo à prova. Então, se o diploma ficar na gaveta, é fácil. Mas quando você coloca ele em ação, você depara com essa situação. E você olha para o lado, muitas vezes você vê que ninguém está mudando, ninguém quer mudar. Por que você vai mudar? Então você tem esse desafio. E aí é hora de você encarar seu aluno. E tem hora que ele tem mais autoridade que você. Porque todo aprendizado, quando você faz um curso novo, tudo, o que acontece? Você já está acostumado, então é uma sequência. Mas quando você vem com uma questão nova, o que acontece? A primeira coisa é que você cai, fica difícil e acaba destruturando. Então a curva você cai lá embaixo. Por isso que muitos professores voltam a fazer o que ele sabe fazer quando ele aprendeu enquanto aluno. Então olha só, muitos professores dão aula hoje baseado na sua experiência de aluno. Então quando vem a faculdade, o curso que ele faz e muda esse jeito, mostra para ele outro caminho, o que acontece? A sua prática cai, ele apresenta mais dificuldades. Tem hora que você chega na sala de aula, você traz 30 atividades, mas parece que nenhuma delas funciona. Então você tem que ter calma, praticar, entender, e aos poucos, esse aprendizado seu, que você sabe na teoria, você está colocando na prática, muda tudo. Eu digo que aluno de 8 meses a 80 anos é tudo igual. Então, se você domina a situação, com o tempo você vai aprender e aí você coloca em prática a teoria que você estudou. E isso fez eu entender o que é o ECA, a LDB, qual que é a posição do aluno, da escola, a minha de professor.
cheguei a participar de concurso de professor inovador, eu vi que como que funcionava. Então assim, hoje eu tenho uma prática de sala de aula muito mais tranquila, porque ela está embasada na teoria. E aí quando você volta para dar aula desse jeito, você entende melhor. Hoje a educação física está na área de linguagem. Então assim, muitos contestam, diferente de tudo. Não, é o que já era para ser feito há muito tempo. E o professor vem relutando para ver isso. E eu acompanhei essas mudanças. Então fica mais fácil para mim trabalhar. Eu estou com um projeto na cabeça que eu comecei a executar um ano de casa de boneca. Por quê? Para deixar o aluno brincar e eu perceber a mudança que ele está fazendo. Isso é o que a gente consegue fazer depois que você já executa, já sabe fazer. Eu formei educação física, pedagogia, fiz psicomotricidade, pós em legislação, agora estou fazendo em supervisão. Certificado eu tenho até de judô, mas o que é interessante é você colocar em prática o diploma que você tem. Então a pedagogia para mim, ela é uma continuação do meu estudo, da minha prática. Então assim, eu hoje vejo que a pedagogia não é apenas um diploma, mas meu conhecimento que eu aprendi durante o meu percurso de vida, ele me tornou um professor e pedagogo. Nada demais por isso, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho tranquilidade da minha aula, porque eu estudei. E na sua área, a prática, a teoria também sofre alguma coisa? Como eu te disse, estou fazendo a reflexão da minha história, minha vida. Faça uma reflexão da sua. Tenta perceber aí que curso, que formação foi importante para você. É muito interessante a gente perceber isso. E hoje, não importa qual profissional que você seja, o que se busca é o resultado. Então, busca o seu resultado. Valeu, hein? Até a próxima.